13 de julho de 1990, nascia o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. Para ser mais preciso, é a Lei Federal 8.069, que virou um marco na proteção de pessoas com menos de 18 anos. O Estatuto ele foi a primeira lei que veio a regulamentar a Constituição Federal, que trouxe princípios para a família e para a criança. E o ECA ele trouxe uma base do sistema de garantia de direitos, com vários institutos positivos para criança e adolescente, inclusive uma legislação muito elogiada internacionalmente, porque ela realmente teve uma abordagem, uma estrutura muito boa de garantia de direitos. Então, o ECA trouxe institutos valiosos que foram aplicados, eles orientaram políticas públicas, decisões judiciais, ações comunitárias em prol da criança. E a ideia é que se defenda a criança na sua prioridade absoluta, preservando a sua condição de pessoa em desenvolvimento, tudo isso para protegê-la. Protegê-la da melhor maneira possível com todos os direitos a ela resguardados. Saúde, educação, lazer, tudo relacionado a ela. Mas o ECA também estabelece os deveres desse público, como respeitar os pais ou os responsáveis, os professores, frequentar a escola, preservar espaços públicos e o meio ambiente. E no caso daqueles que cometem delitos, estão previstas as medidas socioeducativas. É também uma preocupação do ECA para que essas medidas socioeducativas, para que a punição àqueles adolescentes seja da melhor maneira possível, respeitando o prognóstico, aquilo que existe na lei, mas também pensando se aquilo é o melhor, se nós temos que evoluir ou não, e até que ponto o ECA precisa ser reformado nisso ou não. Não é uma punição em si, a ideia é tentar reinserir aquele adolescente na sociedade. E como nós vamos inserir se os órgãos públicos ainda não estão estruturados ainda tanto? Então esse é um desafio que nós diariamente temos que debater. Nessas 3 décadas e meia, avanços, mas também casos de violência que chocaram a sociedade sul-mato-grossense, principalmente pela crueldade dos crimes. Como em 2022, no caso da menina Isadora Araújo Martins, de 11 anos, conhecida como Estrelinha, e da pequena Sofia, de apenas 2 anos, em 2023, ambos na capital. O mais recente foi no último dia 9, em Camapuã, de uma bebê de apenas 1 ano e 9 meses. Nos 3 casos, houve estupro. Nós temos todos os tipos de violência, infelizmente, violência psicológica, física, sexual. Nós temos uma proporção muito grande, destaco para crimes sexuais e físicos contra criança e adolescente, é um índice que tem aumentado muito grande no nosso estado, em todas as cidades, né? Isso é muito alarmante. E temos aquela violência social que a gente tem que quebrar essa barreira para dizer que isso não é normal. Nós temos que visualizar que aquela criança ela tem direitos a ser preservados, ela tem uma voz, nós precisamos escutá-la, e essa é uma ideia do avanço, né? Tirar esses direitos do papel e praticá-lo na prática, né? Com estrutura dos órgãos públicos, estrutura também de fortalecimento de rede para que todas as entidades atuem conjuntamente em prol daquela criança e a gente com isso possa preservar seu direito da melhor maneira possível. Entre os resultados concretos alcançados desde a criação do ECA estão os conselhos tutelares, presentes hoje em todos os municípios do país. No entanto, ainda há muito o que ser feito para que os profissionais que atuam na linha de frente possam avançar na defesa desses direitos. A gente ainda tem muito o que caminhar enquanto sociedade para a efetivação. Então, acredito que esses são os desafios de que a gente realmente tem aquilo que está no papel se torne real na prática do dia a dia dessas crianças, desses adolescentes, para a proteção deles. Infelizmente, quando acontecem crimes bárbaros contra crianças, contra adolescentes, tem um clamor social, tem um apelo, tem aquela busca maior pela mídia, pela população, e os dirigentes públicos dizem que vão tomar uma iniciativa, que vão fazer. Infelizmente, por conta de alguns crimes, naquele clamor todo ia ser feita uma instituição, um centro integrado. Passaram-se anos e continua ainda uma criança vítima de estupro, tendo que ir para uma delegacia onde tem um latrocínio, onde tem um tráfico, onde tem um homicídio. Ela vai ter que deparar com aquela estrutura e o profissional, ainda que tenha a sua boa vontade de prestar aquele bom atendimento, serviço público de qualidade, ele também vai ter a sua limitação porque ele está lidando com outras demandas também. Então a gente tem muito que avançar na assistência social, na saúde, na educação,
para que a gente tenha os direitos dessas crianças garantidos, independente da ação do Judiciário, do Conselho Tutelar, desses outros órgãos também. Conforme o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, para cada 100 mil habitantes, há necessidade de um conselho tutelar. Em Campo Grande, que conta com quase 900 mil habitantes, a ampliação dessa estrutura começou a acontecer somente depois de 2 décadas da implantação do ECA, quando havia somente 3 conselhos na cidade. Em 2019, passou para 5. E em 2024, depois da comoção do caso Sofia, chegou aos atuais 8 conselhos. Nós temos 87 conselhos tutelares no estado, são 435 conselheiros titulares. E a gente depara com uma realidade bastante difícil. Tem conselho, o ECA prevê 5 conselheiros em todo o conselho tutelar do Brasil. A gente tem conselhos com 1 conselheiro, apenas um conselheiro, aquele que vai ficar de plantão à noite, se surgir uma emergência, uma situação, alguma ocorrência, e ele vai estar durante o dia para cumprir o expediente também. Então a gente vê uma defasagem. A gente vai precisar de toda uma sistemática. Não adianta a gente criar 10, 20, 30 conselhos tutelares se a gente não tiver uma rede, um sistema que funcione como um todo, que ampare aquela criança na saúde, na assistência social, na educação, na segurança pública, na delegacia especializada. Então a gente precisa que o sistema seja todo estruturado para bem atender essas crianças.